O pessoal já deve estar comunicando o pastor JB Carvalho, que vai entrar aqui ao vivo. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de interação, mas eu queria que você estendesse as suas mãos em direção aqui e pedisse para o Senhor abençoá-lo. Vamos orar pela vida dele? Pai, ministra agora a vida do pastor JB, mesmo lá em Brasília. Cremos que a tua mão está estendida sobre a sua vida. Certamente o Senhor falará de uma forma poderosa com cada um de nós. Abençoe esse homem, o seu ministério, a sua casa, a sua igreja, e que realmente venha com essa palavra dos céus ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo. Abençoamos a vida do nosso querido pastor JB Carvalho e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Pastor JB Carvalho, uma salva de palmas. Olá, pessoal. Que alegria poder estar com vocês, apesar de estarmos longe, não presencialmente. Eu tenho uma grata satisfação de poder estar servindo hoje vocês, ainda que de forma distante, por um motivo de força maior. Eu não me senti bem hoje, essa semana, e meu médico, na verdade, 2 médicos me aconselharam a ficar parado e não viajar. E por conta disso eu não pude estar com vocês. E gostaria muito de estar com o pastor Emerson, patriota, pastor Osni Ferreira, meu amigo, e poder estar compartilhando o pão na mesa do Senhor. É importante estar aqui, mas como eu gostaria de estar aí, de fato. Eu espero ter a oportunidade dada por Deus e dada por vocês para poder preencher esse gap e estar presente com vocês no futuro. E falando de futuro, eu quero realmente falar sobre as coisas por vir. Não existe energia no presente se você não tem esperança no futuro. E é Zacarias que diz: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Porque desde agora eu vos anuncio que vos restituirei o dobro. Ele está falando para pessoas que são presas na ideia de esperar algo como que uma resposta inevitável às demandas que surgem na vida. Foi Vladimir Havel quem disse que a palavra esperança pode ser interpretada como curva. É como se ali está tudo muito estranho, o mundo está estranho, as coisas estão estranhas, mas existe uma curva ali na estrada, existe uma mudança de curso, existe um caminho novo que está sendo aberto no meio do deserto, um rio está surgindo no ermo. Eu estou fazendo uma coisa nova, está saindo à luz. Deus está fazendo sempre coisas diferentes. E, apesar de tudo estar muito estranho, muito esquisito, muitas coisas parecem fora do lugar, Jesus está no trono. E se seus olhos forem bons, diz a Bíblia, em Mateus capítulo 6, verso 22, todo o teu corpo terá luz, mas se seus olhos estiverem em escuridão e em trevas, a sua perspectiva, o seu olhar será tenebroso. E caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Tudo é uma questão de olhar, de ponto de vista. A maneira como você enxerga, discerne, percebe as coisas, define muito sobre a maneira como você vai batalhar em fazer os enfrentamentos da vida. O fato é que nós somos arquitetos de uma nova realidade. Quando Deus fala na pessoa de Jesus, a igreja de Éfeso, ele diz: eu sei o vosso labor, eu conheço o vosso trabalho. A palavra labor ou trabalho é a palavra corpus. Corpus é como um artífice, um homem com a bigorna na mão, dobrando metais difíceis. Ele está falando que a igreja de Éfeso foi capaz de dobrar a realidade, já que Paulo diz que em Éfeso, ali da escola de Tirano, ele conseguiu evangelizar a Ásia inteira, de maneira que o mundo conheceu, o mundo antigo conheceu o evangelho a partir daquele ponto central, que se tornou a capital do evangelho, onde havia uma grande luz de Deus, até mesmo disse: se você não se arrepender, eu vou remover de você o seu candeeiro. Havia um farol brilhando para o mundo a partir da Ásia Menor e tinha uma geografia. Éfeso.
Mas tudo mudou quando eles não cumpriram o seu papel de moldar a realidade e foram moldados por ela. Nós somos termostatos que deveriam definir a temperatura e não ser definidos por ela. Nós somos contingenciadores ao invés de contingenciados, circunstanciadores ao invés de circunstanciados. Nós somos aqueles que moldam a realidade, ainda que essa realidade seja dura como metal. Nós temos o poder de sermos arquitetos de uma nova realidade. Eu gosto do que diz o profeta Isaías, no capítulo 51, quando ele afirma: Eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu te cubro com a sombra da minha destra para estender novos céus e nova terra. O contexto está falando: quem é tu, quem é você para temer? Quem é você para temer o inimigo, o homem mortal? Ele diz: o que você teme vai ser tão passageiro. Você vai permanecer a despeito das circunstâncias passarem. Circunstâncias é aquilo que te circula, é aquilo que te circunda, é aquilo que está à sua volta. E essas circunstâncias devem se dobrar àquilo que Deus prometeu. E não devem fazer, se tornar, permanecer, curtir, viver, existir, atrapalhando os objetivos que temos traçado, aquilo que nos foi proposto, a esperança que nos está diante em Cristo Jesus. Somos arquitetos de uma nova realidade, porque temos o poder de fazer uma travessia rumo aos sonhos, não aos pesadelos, não às imaginações vãs. E eu volto à metáfora da bigorna. É Jeremias quem diz, no capítulo 23, no verso 29, que a palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Ele está dizendo que fogo e martelo é uma combinação poderosa para destruir fortalezas. Ora, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está narrando uma batalha invisível que acontece na esfera dos nossos pensamentos. Ele está dizendo que existe um campo de batalha onde fortalezas foram erguidas no nosso sistema de crenças. E ele está dizendo que a palavra de Deus é um martelo, é uma marreta, e com fogo ela vai ser capaz de dobrar metais ou pedras ou fortificações onde foram colocados esses ovos de serpente, esses ninhos do inimigo que são as mentiras que nós acreditamos. Paulo está dizendo que há sofismas, upsomai, há imaginações que são lógicas que nós desenvolvemos, um sistema de crenças onde o inimigo conseguiu nos convencer de coisas. E é Isaías quem diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É Isaías que está dizendo que Deus tem uma forma de pensar, uma matemática, números, cálculos, contas, que são bem diferentes daquelas que frequentemente permeiam nossas sinapses, nossos caminhos neurais. A verdade é que nós precisamos ressinapsar, ressignificar. Nós precisamos contar uma nova história para nós, porque nós somos frutos das histórias que contamos para nós. Veja, aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu somente tocar na orla do seu manto, serei curada. O texto está dizendo que ela está insistindo obstinadamente. Ela é obsessiva pelo seu milagre e ela está repetindo isso para si. Se eu tocar a orla do seu manto, eu vou ser curada. Essa foi a história que ela contou, essa foi a história que ela acreditou. Ou como aquele homem que contou uma história para si, e Jesus sempre quer ouvir o que nós temos a dizer, quando ele chega no tanque de Betesda e diz: o que passa? O que está acontecendo? E aquele homem diz: eu estou há 38 anos aqui
E não tem ninguém para me ajudar quando os anjos movem as águas. Ora, se ele acreditasse mesmo que os anjos moviam a água e os milagres aconteciam se ele se jogasse dentro das águas, ele daria um jeito de rolar ou fazer com que alguma coisa realmente acontecesse para que ele estivesse dentro daquelas águas, com o risco mesmo de ser afogado. O fato é que ele contou uma história para si do tipo, não tem ninguém para me ajudar e por isso estou nessa condição. Mas foram 4 homens que disseram, nós vamos furar um buraco no teto da casa de Pedro e vamos introduzir esse homem que não consegue andar na presença de Jesus. E Jesus viu aquela fé e disse, perdoados estão seus pecados. E os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, arrazoavam entre si, dizendo, quem é este que pode perdoar pecados? E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, que maior poder tem? Né? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou, homem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que se saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a este homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A paralisia daquele homem parece que se deve à culpa, à condenação, porque a chave que Jesus virou na vida dele foi de tirar sobre ele o peso que ele carregava. Ele estava paralisado pelo seu pecado. A paralisia tinha como cura a expressão, os teus pecados estão perdoados. Será que nós nos convencemos realmente que Jesus morreu na cruz por nós e que aquele sangue, de fato, tem poder para nos purificar as nossas consciências de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo, de maneira que o nosso passado se transformará numa plataforma para o nosso futuro, de maneira que ele desfez as nossas transgressões e dos nossos pecados não se lembra. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que justifica, porque em Cristo nós temos uma nova identidade. Em Cristo nós somos a justiça de Deus. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós somos filhos, filhos amados, filhos aceitos. E por isso não precisamos fazer shows pirotécnicos para ser aceitos pelos outros. Não precisamos da aprovação de tantos e todos. Não precisamos fazer publicidade pessoal. E se nós não vivemos dos louvores das pessoas, nós não vamos morrer por causa das suas críticas. Porque quando aceitos por Deus, nós não ficamos com medo de cara feia. Uma negação, um não, para nós não significa uma desistência. Moisés foi criado como um príncipe, e por isso foi escolhido para ir até Faraó libertar o povo. Porque Moisés foi um homem capaz de ouvir muitos nãos. Deixe meu povo ir, Faraó. Não. Deixe meu povo ir. Não. Deixe meu povo ir outra vez. Não, Moisés, não deixe. Muitos de nós teríamos desistido e dito, não há soluções, não há meios, não há jeito, mas Moisés foi até conseguir. E eu quero desafiar você que está me ouvindo hoje, vá até conseguir. Lança suas redes de novo, vai mais fundo, vai-te ao largo, jejuma de novo, busca. O que você acreditava e que você não crê ainda mais de novo? O que você deixou de crer? O que você deixou de esperar? Ora, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ora, se atentamente ouvides os meus mandamentos, ouvides a minha voz, sereis benditos no campo e na cidade, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu sol. Emprestareis, não tomareis emprestado, sereis cabeça e não cauda, estareis por cima e não por debaixo. Eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sim, sim, Deus está pensando coisas boas sobre nós, como um pai, e não um diretor de orfanato. Alguns dizem, Deus vai te dar o que você precisa, e olhe lá. Eu viajo e eu penso nas minhas filhas, o que eu vou levar para elas? E eu, na verdade, tenho como meta da vida
dar uma vantagem para elas que eu não tive, fazer do meu teto o piso por onde elas vão andar, dar a elas o bastão quanto mais longe eu conseguir ir. Esse é o pensamento de um pai. E ora, se vós sois maus e dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai vos dará o que pedirdes. Simplesmente porque sois filhos. Somos amados, somos bem-quistos. E Ele não vai dar somente o que merecemos, porque Ele nos trata melhor do que merecemos. Isso se chama favor. Ora, vocês receberam a abundância da graça e o dom da justiça, diz Paulo, e por isso vocês vão ter o poder de reinar sobre as circunstâncias da vida por meio de Jesus Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre você, porque você está debaixo da graça e não da lei. Então, a graça não é permissão para errar, senão o poder para não pecar. E para viver uma vida santa e vitoriosa, porque vós sois as cartas escritas de Deus. Vocês são os pergaminhos, os rolos, os outdoors, os front lights. Vocês são as testemunhas do que eu posso fazer. E quando você tem uma história para contar, você engravida a atmosfera. Quando você conta, aqui em casa eu tenho tantas histórias. Eu não sou Superman, ainda que pareça. Brincadeira. Mas eu tenho tantas histórias de superação, onde nós conseguimos vencer tantas circunstâncias, que queriam não se dobrar, mas que nós, como bons artífices, pegamos o martelo e o fogo, pegamos a bigorna e entortamos o ferro. Nós modificamos a realidade pelo poder da perseverança. E perseverar significa manter-se em uma posição conquistada em avanço. Não significa uma atitude letárgica ou resignativa, senão uma posição de manter o que conquistou e avançar para o próximo nível. Minha esposa teve câncer em 2003 e aquilo virou uma história. Ela não pôde ter filhos depois do tratamento. Seus óvulos secaram, ela entrou em menopausa química. E 3 anos depois, contra as impossibilidades, surgiu a chave. E ela mudou para sempre a minha vida. Ela me ensinou mais sobre Deus do que eu aprendi nos livros de teologia. Eu entendi que o meu coração batia no corpo de uma outra pessoa. E eu estava disposto a morrer no piscar de olhos para dar a minha vida em proteção, pela sua segurança, pela sua melhor oportunidade que pudesse ter. E nossa vida mudou com o ministério. Filhos trazem novas estações. Filhos trazem novas etapas. Filhos inauguram uma nova fase na nossa vida. Filhos não vêm sozinhos. Filhos trazem consigo anjos. Tem pessoas que me assistem, talvez, que dizem: como é que eu vou trazer filhos a um mundo tão estranho? Pois entenda, filhos não vêm sozinhos. Eles vêm com promessas, eles vêm com anjos, eles vêm com estações novas, eles vêm com boas novas. Nossa vida nunca mais foi a mesma e o nosso ministério também não. E eu já estava estudando depois, o milagre era muito para nós, como cuidar de uma filha única. Eu estava já lendo artigos, procurando livros, para entender como ser um pai onde havia uma criança em casa que se achava a princesa única da casa. Quando nós somos surpreendidos. Voltando dos Estados Unidos, minha esposa começou a sentir muitas dores. Nós fomos a um médico no dia seguinte que desembarcamos no Brasil, e ele avaliou, e foi o médico que operou minha esposa, ele ficou preocupado, eu vi isso no seu rosto. Fomos até uma clínica de um médico aqui nosso, o Dr. Renato Farias, ele que me pediu para não estar aí, culpa é dele. E ele disse: existe algo, eu estou realmente examinando, e existe algo e a gente precisa identificar. No exame radiológico,
ele me ligou então e disse: eu vejo uma cabeça, eu vejo um bebê no útero de sua esposa e ele já tem 23 semanas. Contra as impossibilidades, contra as circunstâncias, contra as contingências, as conjunturas, nasceu nossa segunda filha. Nós chamamos ela de Caris, graça, favor. E isso inaugurou um novo tempo na nossa história. O nosso cálice transbordou. O ministério, que era de um tamanho, ele se multiplicou em 3 tamanhos. Nós entramos numa era de exponencialidade, porque filhos inauguram novas estações. E a minha vida, outra vez, nunca mais foi a mesma. Eu aprendi sobre Deus um pouco mais, porque as minhas filhas são completamente diferentes uma da outra. E é incrível como Deus nos faz singulares e que a nossa importância não está naquilo que parecemos com os outros, mas naquilo que somos diferentes. Porque quando Deus fez você, ele quebrou a forma, não existe um outro você no mundo. Não existe uma pessoa com a sua digital, não existe alguém com a íris do seu olho, com o seu código genético, com a batida cardíaca que você tem. Você é singular, você é único, você é sem igual. E você deveria celebrar as diferenças, porque a comparação é a morte da autenticidade. E você é absolutamente autêntico, porque você é único. Entenda, uma pedra é preciosa porque ela é rara. E quanto mais rara for, mais cara ela é. Entenda que você não é somente raro. Você é o único que existe, o seu único você. Não existe um clone, uma cópia, uma xerox igual a você. Então, o seu valor está na sua singularidade. Você é absolutamente especial, porque não existe nada no universo como você. Deus te fez assim, especial. Portanto, trate-se bem. Não se sabote. Não crie fantasmas. Não conte histórias ruins, com finais ruins para você. Porque, por vezes, nossos sonhos são aquelas histórias que nós não conseguimos terminar. E aí, o que fazemos? Nós inventamos muitas histórias. Nós somos muito criativos. Lembra de Jó? O que eu temia me sobreveio. Ele criou fantasmas. Lembra de Saul? Ele tinha medo de levar um golpe de Estado e perseguiu o seu homem mais fiel, a sua liderança mais honesta que podia ter ao seu lado. Ele estava matando os seus homens poderosos ao seu lado, porque ele não conseguia conviver com a grandeza, porque ele contou histórias assim. É a Septuaginta quem diz que Saul tinha realmente uma doença mental. Ele tinha mania de perseguição. E, com isso, ele conseguiu provocar aquilo que ele temia. Senhoras e senhores, cuidado com as histórias que você conta para você. Porque você é muito poderoso para fazer elas acontecerem. E nós precisamos realmente de mudar a forma de pensar, porque não somos o que somos, ou as coisas não são como são, elas são como nós as vemos. É o nosso olhar que define as coisas. É a velha história, então já usada exaustivamente, do copo cheio, do meio cheio ou meio vazio. A vida é uma questão de olhar, e aí vem uma palavra, metanoia. Meta, você já ouviu meta-humano, meta-história, metafísica? Meta é além, é acima, é sobre. Noia é a expressão grega da razão, é o princípio da mente. Então, quando falamos de meta-nous, estamos falando de uma razão que transcende. Estamos falando de uma mente expandida, que tem a capacidade de se alargar. Entenda, seu cérebro é neuroplástico. Ele não é um músculo, mas ele amplia ou atrofia.
seus pensamentos fazem seu cérebro. De acordo com o que se passa na sua mente, o seu cérebro vai produzir reações químicas que podem intoxicar você ou vão liberar dopamina e vão presentear você com felicidade. E é por isso que, por vezes, a Bíblia está descrevendo que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou os limites da sua vida. O que a Bíblia está dizendo é que o que existe dentro de você é capaz de produzir uma realidade fora de você. É João escrevendo a Gaio, dizendo, seja próspero como próspera a sua alma. O que você está vivendo no seu mundo exterior é simplesmente o reflexo do que existe dentro de você. Eu, por exemplo, moro num lugar que é o reflexo do que existe dentro da minha esposa. Ela é generosa, a pessoa mais generosa que eu conheço. E essa generosidade se transborda de maneira que ela consegue criar uma atmosfera. E essa palavra é muito crítica. Atmosferas não mentem. Quando você entra numa empresa e aquela atmosfera está pesada, uma igreja, uma organização, uma família, então, os animais entendem de atmosfera. As crianças, os bebês, sabem se há paz e amor entre seus pais. E a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. Você não consegue enganar com palavras, porque o ambiente tem um produto, ele não mente. Bill Johnson diz, o meu maior chamado é ser um pai. E um pai cria uma atmosfera onde todos sonham. Nosso trabalho é criar um ambiente. Entenda que esse é um princípio científico. Quando nós pensamos na microbiologia de Pasteur, ele descobriu que o germe, ele prosperava em um determinado terreno. E quando você lidava com o terreno, o germe não conseguia viver naquele ambiente porque ele estava limpo. É como eu pego um peixe e coloco dentro de um copo, ok? Dentro desse copo está um peixe e a água está suja. Eu tiro o peixe e eu trato o peixe e eu curo o peixe e eu coloco ele de novo em um ambiente sujo. O peixe vai adoecer outra vez. Não adianta tratar o peixe se eu não curo a sua atmosfera, o seu ambiente. Quando Jesus foi ressuscitar uma menina, haviam os pranteadores profissionais. Você conhece eles. Eles vão chorar com você, mas não vão celebrar com você suas vitórias. Tem pessoas que são fáceis de chorar com os que choram, mas não se alegram com os que se alegram. E ali existiam muita gente chorando, e eles eram até pagos para isso. E Jesus ordenou que todos saíssem da sala. Entenda que alguns milagres só vão acontecer quando você tirar algumas pessoas da sala. A verdade é que alguém disse, deitou-se com os cães, levantou-se com as pulgas. Talvez não exista um livro tão assintoso sobre o assunto relacionamentos como Provérbios. O livro de Provérbios vai falar justamente dessa questão de como é crítico ter relacionamentos. E Paulo vai insistir nisso, não vos associeis, evite os falatórios, as más conversações. Há uma discussão muito veemente na Bíblia sobre com quem se relacionar. Jesus pede que todos saiam, não leva todos os discípulos, leva Pedro, Tiago e João e ressuscita uma menina. Se você quiser ressuscitar algumas coisas na sua vida, você vai ter que colocar algumas pessoas na sala e vai ter que tirar outras da sua vida. Apague do seu telefone os relacionamentos sem futuro. Na verdade, mantenha eles lá para saber quem você não deve atender, a quem você não deve responder. Continue amando todas as pessoas, mas intimidade é uma escolha que cada um de nós vai ter que escolher fazer. Então, a atmosfera não mente.
Você entra dentro de uma igreja, eu vi aí o louvor de vocês, a atmosfera de vocês, é incrível o que vocês estão vivendo. Você criou um ambiente onde Deus possa se sentir confortável. Esse lugar não é simplesmente tecnologia, ou beleza, ou limpeza. Esse lugar tem a ver com corações quebrantados e contritos. Há um coração contrito, humilde, quebrado. Deus não desprezará. Eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas habito com quebrantado e contrito de coração. Você sabe com quem que eu aprendi a orar? Com Davi. Eu li os Salmos diversas vezes em atitude de oração em primeira pessoa. Diversas vezes. Eu clamei como Davi clamava. Salmo 12, socorro, Senhor. E eu decorei muitos salmos e eu entendi por que aquele homem era um homem segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu colocar o seu coração sem máscaras, sem enganos, sem escuridão, sem ludíbrios, sem hipocrisia, sem fingimento, no altar. E expressar seus medos, suas crises, suas lutas, suas batalhas. As pessoas estavam perseguindo Davi e ele transformou disso uma plataforma de oração. Saul lutou contra ele, Absalão se rebelou contra ele. Cada salmo é o registro da história de um homem que como ele conseguiu expor seus sentimentos, seus pensamentos na presença de Deus com profundidade. E ele por vezes está conversando consigo. Por que te abates, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Davi fala consigo. Volta ao teu sossego, ó minha alma. Volta ao teu descanso. Porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem. Davi, por vezes, está se animando. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não foi Deus quem disse isso para ele, foi ele que está dizendo para si mesmo. Ele está afirmando coisas que ele precisa crer. E voltamos agora à neurociência. Você precisa fazer seu cérebro acreditar que é possível. Você precisa convencer a si mesmo. Você precisa conversar consigo. Se você não falar com você mesmo, você está ficando maluco. O fato é que você precisa se convencer para depois convencer os outros. E você precisa criar um ambiente, um lugar onde você se encontra com Deus, a tenda do encontro. O lugar onde você faz as suas guerras, as suas batalhas. Um altar invisível que ninguém vê, mas que as pessoas conseguem saber pelos seus resultados. A transformação acontece de dentro para fora. E quando você vira a chave dentro de você, tudo ao seu redor muda. Quando você perdoa, você quebra a ligação quântica com aquela pessoa a quem você estava amarrado. Quando você libera o seu coração de sentimentos hostis, de inimizades, de intrigas, de brigas. Sabe, eu passei pelo Covid dias atrás e eu fiquei bem sensibilizado. O diabo começou uma conversa comigo durante um dos dias piores. E eu falei para ele que não queria conversar com ele. Aquela conversa não me interessava. Ele estava falando coisas ruins sobre o meu futuro e que eu não ia sair dali. E a verdade é que eu saí bem, mas saí decidido a tomar umas escolhas, fazer umas escolhas. E foi essas escolhas que estão ampliando aquilo que eu estou me tornando. Entenda que estamos todos em processo de transformação. E essa transformação, ela é epigenética, ela é estrutural, ela é intramolecular. Quando você escolhe, você altera a sua essência. Quem diz isso é Caroline Leaf, no seu livro Ative o Seu Cérebro. Ela é uma neurocientista, eu pude publicar 4 livros dela pela minha editora, e é incrível as descobertas sobre ela, acerca do cérebro, como você pode renovar a sua mente, fazer sua própria cirurgia cerebral dos seus pensamentos, com novas ideias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e segundo ela, existe uma neurogênese, onde novas células cerebrais estão
renascendo, recriando dentro de você, refazendo a sua vida e lhe dando oportunidades, uma visão de futuro, uma visão de transformação, esperança. E eu decidi, havia algumas pessoas que, por algum motivo, não gostavam de mim, e eu liguei para alguns e falei, estou muito velho para ter problema com você. Queria tomar um café e conseguir conectar-me minimamente com sua vida, a fim de que eu tenha paz com todos os homens, pelo menos por minha parte. E foi isso que eu fiz. Eu liguei as pontes e eu quebrei os muros. Isso me fez tão bem. E só não terei boas relações, entendimentos com pessoas que não quiserem. Mas no que depender de mim, eu estou disposto a servir como Jesus serviu, perdoar como ele assim o fez e viver uma vida decente, realmente cristã, onde eu chamo Deus de Senhor e Senhor não é um apelido. É de fato a atitude de quem está pronto para dobrar o seu pescoço, a sua cerviz, e atropelar o seu ego, e fazer não o que eu quero, mas o que o meu Senhor manda. E, entenda, você amplia demais a sua capacidade ministerial quando você vive assim. Você melhora seus sentimentos, seu sono, sua vida, porque você é capaz de viver a vida cristã como uma atitude, como diz Tiago, sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus está à procura de pessoas que sejam os que fazem, os que mudam o mundo, que pegam a bigorna, que pegam o martelo, que pegam o fogo e entortam metais, que mudam a realidade, que não reclamam das coisas que existem como existem, mas que dizem, eu estou aqui com as plantas dos céus. Sabe, a nossa igreja, eu tinha uma planta, eu tinha um papel na mão, eu via a minha igreja, a nossa igreja, no papel, era um desenho, e depois nós construímos, se tornou o prédio que nós temos. Deus nos dá plantas, Deus nos dá sonhos, Deus nos dá sementes, e a vida que Deus nos dá é sempre em pequenas sementes, e elas são capazes de se tornar árvores, elas são capazes de se tornar florestas. Eu tive um mentor por 25 anos, Dr. Miles Monroe, que ele dizia, o que eu tenho na minha mão? Uma semente. O que existe nessa semente? Uma árvore. Não, existe uma floresta. Em um peixe existe um cardume. Em um homem existe uma nação. O que existe dentro de você? Sabe, décadas atrás, nós resolvemos fundar a Comunidade das Nações. E foi muito desafiador. E tem sido desafiador. Nós temos pegado a bigorna e entortado ferros. Nós temos pegado a palavra, que é fogo e martelo, e temos esmiuçado a penha. Mas nós começamos aqui, entre as duas orelhas, onde estão os nossos maiores problemas, no nosso cérebro, a quebrar as fortalezas com grandes marretadas. Porque quando estamos nessa batalha, precisamos, como diz Paulo, renovar nossos pensamentos. Precisamos, como diz o apóstolo Paulo, transformar a maneira como pensamos, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso mexer no seu sistema de crenças. E isso só pode ser feito com uma metanoia, a capacidade de transcender além do que se mostra à superfície. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por emoções, acredite. Se eu fosse acreditar nos meus sentimentos em alguns momentos da minha vida, eu tinha desesperado. E desesperar é deixar de esperar. E a espera não pode vencer a esperança. Abraão creu contra a esperança para ser pai de muitas nações. E ele fez isso
dando glória a Deus. Então, no meio das circunstâncias, você convida a Deus para participar da sua guerra, mediante o louvor, mediante a gratidão, fazendo de cada momento um momento único, especial, bebendo água torneiral com satisfação, comendo um prato, ainda que seja simples de base, com gratidão no coração, celebrando a atmosfera, o ambiente, as flores, o vento, a vida. Porque a gratidão é capaz de trazer a realidade do céu para a terra. E não foi essa a grande chamada de Jesus na oração do Pai Nosso? Quando ele diz, ore assim, que a terra seja como o céu, e que o seu reino venha. Senhoras e senhores, os céus querem ser parte da terra. Na verdade, o que Deus deseja é que a terra seja invadida pelo céu. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo. E quando nós conseguimos trazer essa atmosfera, nós temos uma nova ambiência, um novo resultado, um novo produto. Eu amo a presença de Deus. Carregar a presença de Deus, como diz Bill Johnson, é como ter uma pomba em sua cabeça ou sobre o ombro. Você já experimentou carregar um pássaro no ombro? Você precisa ser bem sensível para que ele não fuja de você. Deus é extraordinário. E ele quer encher a terra com a sua glória, como as águas cobrem o mar. E ele põe em nós a sua glória, como diz o Salmo 8. Como diz João capítulo 17, verso 22, eu lhes dei a sua glória. Ele quer pôr sobre nós, a fim de que a terra seja cheia de um batismo, de valores, de princípios, que vão refundamentar a sociedade e o nosso mundo. Isso, a partir da igreja, que é a sua embaixada, o lugar onde nós somos um QG, um quartel-general, e onde somos treinados, equipados, preparados, porque a igreja não tem paredes, ela só tem colunas. O vencedor farei coluna no meu santuário. A nossa extensão como igreja hoje está dentro do Palácio do Planalto, nós estamos no judiciário, nós estamos presentes nos shoppings, nas agoras antigas, nos mercados, nas ruas, era onde o evangelho acontecia. E essa influência nossa faz com que uma nova atmosfera surja. E assim, de glória em glória, vamos transformando a realidade na realidade de Deus. Mas tudo, e com isso termino hoje, volto com vocês às 20 horas, tudo começa dentro da oikos, da casa. É o seu ambiente de teste. Oikos vem, é de onde vem a palavra ecologia, oikologia. É o ambiente onde você consegue trazer harmonia, onde você conecta a sua vida ao todo. É a casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua oikos. O ladrão veio roubar, matar e destruir. O valente, quando sai daquela casa, daquela oikos, ele tenta voltar 7 vezes mais opressor. É a oikos, é onde você tem o seu mundo em miniatura, com seus filhos, com sua casa, com sua esposa, onde você está sendo testado, como diz Martinho Lutero, a família é a escola do caráter. É ali que somos aprimorados, é ali que somos aperfeiçoados, é ali que somos forjados e onde podemos cultivar um modelo reproduzível, um DNA. Esse DNA será avaliado por Deus, se ele deve ou não ser multiplicado. Eu acho que o pastor Emerson gostaria de ter muitos de vocês multiplicadamente. Hoje eu estava com a nossa pastora de crianças aqui, ela é fantástica, uma psicopedagoga muito densa e muito extraordinária, faz um trabalho com autistas, com crianças com perturbações, problemas, e eu queria multiplicá-la por 10. Eu queria ter 10 delas perto de mim, porque ela faz um grande trabalho.
E ela se multiplica, sim, quando ela aprende a formar, a forjar líderes. Alguns me perguntam, qual é o grande princípio para você ter uma igreja grande? Eu sempre digo, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. A capacidade de você crescer e aumentar e multiplicar-se está na sua capacidade de fazer líderes. Então, que nós possamos nos multiplicar. Mas nós precisamos, para nos multiplicar, do terreno, onde alguns germes, algumas atitudes, alguns ambientes, algumas carnalidades, algumas infantilidades não conseguem se reproduzir. Nós precisamos realmente criar esse ambiente onde o fruto será inevitável. Eu queria orar com vocês. Eu quero falar hoje à noite sobre convergência. É o seu elemento, é onde você dá o seu melhor, é onde você consegue frutificar. Você não pode julgar uma águia pela sua capacidade de nadar, nem um leão pela sua capacidade de voar. Eles são reis dentro da sua atmosfera, dentro do seu elemento, dentro do seu ambiente. E cada um de nós tem um chamado para frutificar de maneira poderosa dentro de uma determinada ambiência, de uma determinada atmosfera. E nós, líderes, somos os responsáveis por criar essa plataforma para lançar os filhos como uma flecha para acertar o alvo e ir longe. Líderes devem forjar um ambiente onde as pessoas sonhem, onde elas se tornem criativas, onde elas podem multiplicar seus talentos, onde elas podem descobrir seus dons. Eu termino dizendo, meu mentor por 25 anos disse, o lugar mais rico do mundo não é o Fort Knox, não é os campos de diamante da África do Sul, nem tampouco Wall Street. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque ali estão os prédios que não foram construídos, as músicas que não foram cantadas, os poemas que não foram escritos, os livros que não foram publicados, os sonhos que não foram cumpridos, as igrejas que não foram abertas, as escolas que não foram fundadas. Tantos sonhos morreram com tanta gente, cheia de riqueza, cheia de sementes, que não conseguiram transformar essas sementes em resultados. Ele morreu há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e ele tinha compartilhado que morreu vazio. Ele já tinha lançado 50 livros, se tornaram best-sellers no New York Times. Ele tinha feito uma grande construção junto ao seu país, era recebido em nações como o chefe de Estado, fez uma grande diferença no mundo e nós sentimos falta dele. Mas ele disse que estava vazio. Ele tinha dado a sua contribuição ao mundo, como o apóstolo Paulo talvez possa dizer, eu combati o bom combate, guardei a fé e eu cumpri a carreira. Eu espero que você não morra com seus sonhos. Eu espero que você explore o máximo do que você tem e possa oferecer ao mundo as dádivas, os presentes, os dons, os prédios, as escolas, as igrejas, os ministérios, as assistências sociais, as empresas, os trabalhos junto às pessoas em diversas esferas que estão à procura de alguém como você. Entenda, você pode ser a resposta da oração de tanta gente. E hoje eu oro para que você seja ativado. Eu oro para que se desperte o dom de Deus que há em ti. Que se acorde as sementes que foram plantadas no seu interior. Que essas sementes se tornem árvores que deem frutos. E esses frutos deem mais sementes que vão produzir mais árvores com frutos. E frutos que geram sementes que vão ser árvores com mais frutos. E que você tenha um DNA reproduzível. Algo que você não se envergonhe
de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Algo que você possa dizer como: aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Eu oro hoje para que a sua vida seja impactada por uma nova nuvem, uma nova atmosfera, e que você consiga transformar o seu ambiente de maneira que as árvores, as plantas, as samambaias da sua casa floresçam e seus filhos possam saber que papai e mamãe se amam e que eles não vão se separar e que não existe opção de divórcio em casa e que eles vão lutar a vida inteira para se amar, se respeitar, ser leais e fiéis um ao outro. Eu oro pela sua empresa, para que ela não somente tenha uma aparência de sucesso, mas que ela tenha um ambiente que atrai as pessoas até você e você possa fechar esses contratos que você deseja. Eu oro pela essa igreja tão querida e que tem uma história tão fantástica, para que ela seja aquela que atualiza os movimentos do que Deus está fazendo em Londrina e onde quer que ela chegue. Que ela possa enviar pessoas com um DNA aceitável para reproduzir um modelo ministerial que cresça, floresça e transborde sobre a terra. Eu oro hoje para que a vida do Espírito de vida, o Espírito da verdade, seja derramada sobre essas pessoas, elas sejam acordadas, ativadas, despertadas, e que suas circunstâncias, suas conjunturas, suas contingências sejam alteradas pelo trabalho perseverante de quem pegou a bigorna e está entortando metais, está mudando a realidade. Nós queremos uma nova Londrina, nós queremos um novo Paraná, um novo Brasil. Nós queremos as nações por herança e as extremidades da terra por nossa possessão. Nós somos a resposta que muitos buscam e estamos prontos para fazer com que os sacrifícios do Cordeiro tenham a sua recompensa. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Obrigado, pastor Emerson, patriota. Espero tê-los atendido e espero estar com vocês às 20 horas. Glória a Deus.